que está acontecendo na tua vida? Para onde você está caminhando? Às vezes, a gente vive momentos que a gente não consegue decifrar. É aquele caso da pessoa que tem um sócio, começa a desconfiar que está sendo roubado, mas fala, não é possível. Essa pessoa era tão minha amiga desde a época do colégio. Não pode estar fazendo isso. E bate uma confusão na cabeça, por quê? Porque fica uma dúvida sobre o que efetivamente está acontecendo. Às vezes, uma frase do marido para a esposa é uma frase assim que fica até difícil entender. Será que ele quis dizer o que eu entendi? Será que realmente ele quis dizer que o nosso casamento chegou ao fim? Será que realmente ele quis dizer que não me ama mais? O que ele estava querendo dizer com aquela frase? Há momentos na vida em que a gente não entende o que está acontecendo, bate uma dúvida, bate uma incerteza. E é justamente por saber disso que eu trago para você uma reflexão que viveu Jó. Jó é um personagem da Bíblia que tinha muito dinheiro, que tinha uma família de 10 filhos, tinha muita saúde, era um cara muito honrado, respeitado, tinha uma boa esposa e de repente a vida degringolou, a vida se despedaçou. Ele perdeu toda a sua fortuna, ele perdeu seus 10 filhos que estavam bebendo muito e a casa caiu e matou os 10. Ele perdeu sua saúde, ficou com uma doença dos pés até a cabeça. Jó começou a perder tudo. Perdeu até o apoio da esposa, que disse para ele, você ainda vai temer a Deus estando nessa situação? Amaldiçoe a Deus e se mate. Até a esposa achou que não valeria a pena para Jó morrer, viver, era melhor morrer. Então, há momentos na vida em que a gente perde o controle, a gente não entende o que está acontecendo. Eu me lembro que quando eu recebi a notícia que eu estava com câncer, nossa, parece que é mentira. Parece que você vai fazer um exame no dia seguinte e vai ser um engano daquele primeiro exame. Parece que aquilo é só um teste com você, mas que no fundo não era bem câncer, confundiram. A gente demora para acreditar que está vivendo aquela situação que era tão distante da nossa opinião, que acontecia com os outros, mas nunca aconteceria com a gente. Então é por isso que eu quero refletir com você sobre a palavra de Jó, capítulo 38, versículo 4, que diz assim: onde você estava quando lancei os alicerces da terra? Responda-me, se é que você sabe tanto. Jó estava completamente perdido diante daquelas perdas todas, daquelas dificuldades todas. Jó não está entendendo nada, a impressão dele é que ele fez alguma coisa muito errada e que Deus se desagradou dele e por isso está punindo. Ele não sabe por que vive tanta infelicidade de uma vez só. E nesse contexto ele começa a questionar Deus. Ele começa a falar com Deus, Senhor, o que está acontecendo? O que é isso? O que eu fiz? Por que disso? Será que eu fiz alguma coisa errada? Então me fala o que eu fiz de errado. Jó não consegue compreender o seu momento. E aí Deus fala para ele assim, onde você estava quando eu lancei os alicerces da terra? Responda-me, se é que você sabe tanto. Deus está dizendo, ei, quem disse que você vai entender tudo? Deus está dizendo para Jó, Jó, você não vai entender tudo não, amigo. Tem coisa que eu vou permitir que você viva, sem entender. Pelo menos por enquanto não. Vai chegar uma hora que você vai entender. E talvez Jó tenha dito para Deus assim, tá bom, eu não tenho que entender. O que eu faço? Deus falou para ele, confia. Tem hora na vida que a gente não tem como entender, só pode confiar. Tem hora na vida que a gente pode usar jargão gospel, expressões decoradas, tenha fé,
o teu Deus te basta. Mas para quem está sofrendo demais, essas frases que são faladas não atingem o profundo do coração, porque a pessoa está dolorida, a ferida está doendo muito, a pessoa queria explicações. O que Deus está querendo fazer a partir daquela dor, daquela luta, daquela dificuldade? E é nesse contexto que nós precisamos entender que Deus trabalha naquilo que não entendemos. Deus funciona naquilo que não entendemos. Deus se manifesta naquilo que não entendemos. No final do livro de Jó, ele vai entender que Deus queria uma aproximação com ele, que mesmo ele sendo um homem santo, ele ainda não tinha vivido. Existia algo a mais para Jó viver. No final do capítulo do livro de Jó, ele vai dizer: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Ele vai dizer: olha, eu era um homem reto, um homem justo, quebrantado, mas para falar a verdade, só te conheci na minha tragédia, só te conheci naquilo que eu perdi o controle. Enquanto eu controlava meus negócios, enquanto eu controlava minha família, enquanto eu controlava minha saúde, enquanto eu controlava, eu não conseguia te enxergar como tu és. É isso que Jó está dizendo no capítulo 42, versículo 5. Por isso, hoje, a gente precisa entender que Deus fez os céus, fez a terra, fez o mar. O Deus que fez todas as coisas é muito maior do que a gente. E nós não vamos conseguir entender tudo que Ele faz. Mas tudo que Ele faz, Ele dá uma garantia. E qual é? É que tem um propósito na vida daqueles que amam a Deus. Tudo que o Senhor faz na tua vida, se você ama a Deus, está debaixo de um propósito de Deus. Deus tem um propósito para cumprir na tua vida. Você pode estar passando um momento difícil, você não está entendendo nada. Descanse em Deus, confie em Deus. Numa hora certa você vai entender. O próprio Jesus diz: o que faço agora tu não entendes, um dia tu entenderás. Que essa fé de que Deus está no controle tome o seu coração. Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Se inscreve no canal, copia o vídeo, manda o link para todo mundo e a gente se vê amanhã. Fica na paz.